Olá, amigos telespectadores, estamos no ar com o programa Andando no Espírito, Andando no Poder de Deus, com o pastor Dave Robertson. Hoje o pastor Dave vai explicar como que Jesus se colocou na posição de servo quando ele se ajoelhou aos pés de Judas para lavar os pés dele. Ele estava com aquela atitude, perdoando o seu amigo. Porque nós sabemos que havia um relacionamento de amizade entre Judas e Jesus. E o amigo de Jesus traiu a ele. Então, Jesus já estava perdoando esta traição. Nós sabemos que é muito difícil perdoar um amigo que trai, mas é possível, porque Jesus deu essa condição para nós. Então, vamos acompanhar atentamente este ensino, porque sempre existe um alguém que nós precisamos perdoar. Vamos lá, Pastor Dave. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Let me read just a few verses. Deixa eu ler só alguns versículos. How about John 13, O Evangelho de João 13. chapter? And let's skip up to about Vamos começar how about the 16th verse no of the versículo chapter? 16 do capítulo 13. Is that the 16th verse? No versículo 16. Verily, verily, I say unto you, the servant is not greater than his Lord, neither is he that is sent greater than he that sent him. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Then in 17 he says, E no 17 ele diz: if you know these things, happy are you to do them. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Well, he's taken this beyond joy. Ele está levando isso além da alegria. Happiness is the fruit of joy. A felicidade é um fruto da alegria. But here he makes an unusual statement. E aqui ele faz uma declaração diferente. He said, look, happy is the man Ele disse que feliz é o homem that knows these things que sabe essas coisas and does them. e as pratica. Now, obviously, the things he's talking about must be in this chapter. É óbvio que as coisas da que ele está falando devem estar nesse capítulo. But for him to make a statement like Mas this, para que ele faça uma declaração como essa, I mean, again, então, de novo, happiness a felicidade is the fruit of joy. é um fruto da alegria. Whatever he said, E o que ele disse aqui, he said, happy is the man ele disse: feliz é o homem that not only knows these things, que não só conhece essas coisas, but he does them. mas ele as faz. So, of course, I went back. Então, eu voltei I wanted to find out what he was talking e queria descobrir do que ele estava falando. Well, beginning with the first verse, I'll read one, Marta will read one. Vamos ler o primeiro versículo. Eu leio um, Marta lê outro. Now, before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them to the end. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. And supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he was come from God and went to God. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, He riseth from supper, and laid aside his garments, and took a towel, and girded himself. levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. After that he poured water into a basin, and began to wash the disciples' feet, and to wipe them with the towel wherewith he was girded. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Then cometh he to Simon Peter, and Peter saith unto him, Lord, you're going to wash my feet? Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Peter had much the same reaction you'd probably say. Pedro teve a reação que provavelmente nós teríamos. He said,
In the 7th verse, Ele disse no versículo 7. Jesus answers, oh no, no. Jesus said, what I do now, or he says in the 6th verse, he came to Simon Peter, and Simon says, Lord, dost thou wash my feet? No 6, então, Pedro diz, Senhor, você vai lavar os meus pés? Jesus answered him, said, what I do now, you don't know, but you'll know after. E respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. And here's Peter's reaction. E aí essa foi a reação de Pedro. Peter saith unto him, thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, look, if I wash not your feet, you have no part with me. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. See this part here. Essa parte aqui, Simon Peter had the same reaction that you'd have probably had. Simão Pedro teve a reação que você provavelmente também teria. Oh, then wash my whole body. E aí ele disse, então me lava o corpo inteiro. My head, my Minha feet, cabeça, os meus everything. pés, tudo. It was this verse here that made me know. Mas foi esse versículo aqui que me fez He entender. said, if you don't let me wash your feet, Que ele disse, se você não me deixar lavar os seus pés, Pedro, you'll have no part with me. você não tem parte comigo. So I knew it was part of our redemption, Então, aí eu soube que isso tinha a ver com a nossa redenção, substitution, a substituição, the identification truths. a verdade da identificação. So when he went on to say then, Então ele continuou dizendo, 9th verse, no 9, Simon Peter said, and Lord, not my feet only, but wash my hands and my head. disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. And this was a custom. E esse era um costume. When the travelers would come, Quando os viajantes chegavam, the dusty roads, naquelas estradas empoeiradas, sandals, com as sandálias, the servant of the o household, servo da casa, they're the ones that would come out era ele que vinha and wash their feet. e lavava os pés dessas pessoas. And Peter knew that. E Pedro sabia disso. And all of a sudden, Mas de repente, he's putting himself ele estava se colocando in the servant's role. no papel do servo. Now that custom is not practiced E esse costume não é mais praticado in the church very much these days. na igreja hoje em dia. And that's okay, Mas tudo bem, because when I found out what it meant, porque quando eu descobri o que isso significava, then I understood more. eu entendi mais. When I was meditating this chapter, Quando eu estava meditando nesse capítulo, I had one of those little mini visions. eu tive uma daquelas mini visões. And in case you think I have them just every day, E se você acha que eu tenho essas visões todo dia, I don't. não tenho. They're way too far between for me. Elas demoram muito para acontecer. But when I do, Mas quando eu tenho uma, this is what they're like. elas são assim. They're like a flash camera going on. Elas são como um flash de uma câmera. It just flashes. É um flash bem rápido no meu espírito. Just one picture. Só uma imagem. And usually, E geralmente, the 1,000 words as 1000 are palavras there to explain the picture. estão lá para explicar aquela imagem. And what I saw, E o que eu vi it had to be Jesus, tinha que ser Jesus, because he was girded with the towel. porque ele estava cingido com a toalha, He was on his knees estava de joelhos, in front of somebody. na frente de alguém. I really couldn't see their face, Eu não consegui ver o rosto, but he was staring mas ele estava encarando assim, olhando. very intently into this man's face. Estava olhando com muita atenção no rosto desse homem. I knew E então eu soube that it had to be que tinha que ser Judas. Judas. In the 16th of the 10th No verse, versículo 10, Jesus said, look, Peter, he that is washed need not save to wash his feet, but is clean every whit. And you're all clean except one. disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. For he knew who should betray him, therefore said he, you're not all clean. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. 12. 12. So after he washed their feet and had taken his garments, he sat down again, and he said unto them, do you know what I have done to you?
Depois que lhes lavou os pés e tomou seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? He said, look, you call me Master and Lord, and you say, well, for I am. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. For I have given you an example that you should do as I have done to you. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. For truly, truly, I say, the servant is not greater than his Lord. Neither is he that is sent greater than he that sent him. Na verdade, eu vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. And if you know these things, happy are you that do them. E se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Then in verse 18, E aí no 18 ele diz: I speak not of you all. I know who I had chosen, but that the scripture may be fulfilled, he that eateth bread with me, he's lifted up his heel against me. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Now, in case you think Caso você pense that Judas was somebody that just lurked around the outside of the campfire, que Judas só ficava ali por fora, that he wasn't in the inner circle. que ele não estava fazendo parte daquele círculo In de amizades. Psalms 41, Em Salmo 41, Jesus referred to him in prophecy Jesus se referiu a ele em profecia. as my trusted friend O meu amigo, muito confiável, who ate my bread. que comia do meu pão, He has lifted up his heel against ele levantou o calcanhar contra mim. me. So he wasn't in the outer circle. Então ele não era só um conhecido. Judas was in the inner circle. Judas era muito próximo. He called him Ele chamou ele my trusted friend. de um amigo confiável. Some of you think Alguns de vocês pensam God chose and predestined Judas, que Deus escolheu e predestinou Judas, born just for that task. que ele nasceu só para essa tarefa. Não, No, God didn't predestinate him for that. não, Deus não predestinou ele para isso. He chose that himself. Ele escolheu isso, ele mesmo. God knows what will happen, Deus sabe o que vai acontecer, but he does not force it. mas ele não força nada. He only knows it. Ele apenas sabe. Could it have changed? Isso poderia ter If mudado? it could have, Se tivesse it mudado, would have. teria mudado. He said, my trusted friend. Ele disse, meu amigo confiável. So he wasn't a casual acquaintance. Então não era só um conhecido. He's eaten my bread. Ele comia do pão dele He's lifted up his heel against e levantou o calcanhar contra ele, which was a reference to que era uma referência that he walked away a dizer que ele foi embora to betray him. para traí-lo. So I wondered what he was doing washing his feet. Então eu imaginei o que ele estava fazendo lavando os pés dele. When I seen Jesus looking so intently up into this man's face, Quando vi Jesus olhando com tanta atenção para o rosto daquele homem, he knew what he was going to do. ele sabia o que Judas ia At fazer. every step that he took, Cada passo que ele deu, what Jesus washed off of his feet o que Jesus lavou dos pés de Judas was the filth of betrayal. foi a sujeira da traição. After all, Ali, afinal, whose place did Jesus take? Jesus pegou o lugar de quem? If he wouldn't have died Se ele não tivesse morrido and bore the price for my sins, e levado o preço pelos meus pecados, I would have had to. eu teria que ter feito isso. Você teria que ter feito por We você. would all suffered in eternity. Todos teríamos sofrido na eternidade. Não. Mas não. We betrayed that man. Nós traímos aquele homem no nosso lugar. Judas. Foi He Judas. washed the filth of Ele betrayal lavou a sujeira off of his feet da traição dos pés dele, as he made his journey quando ele fazia o caminho dele até a cruz. completely E forgave então him. perdoou ele completamente. Now, did you know I had given friends up? Você sabe que eu já tinha desistido de ter amigos? Basically, you want to know why? Sabe por quê? I couldn't find any more places to stab a Eu knife in my não back. tinha mais lugar para pôr uma outra faca nas minhas costas. There was
run out of room. Não tinha mais lugar. I decided Eu decidi that there would be, I'm going to draw a line. que eu ia estabelecer um limite, Nobody crosses. que ninguém ia ultrapassar. You know, a lot of preachers are that way. Muitos pregadores são assim. Either they think they're so great, Ou eles acham que são muito bons, or they don't want to be bothered. ou não querem ser incomodados. And one day I woke up to a vision. E um dia eu acordei com uma visão. And the vision, E na visão, how could I explain this? como que eu vou explicar isso? They look kind of like Marta. Parecia a Marta. I was sitting about where you are. Eu estava sentado mais ou menos onde você está. Auditorium meeting, it was my meeting. E era um culto num auditório, e era o meu culto. Eu sabia que era o meu culto. And the front person was leading E songs. tinha uma pessoa cantando na And he frente. says, and now our evangelist. E aí disseram, agora o nosso evangelista. And he turned to the curtain. E aí essa pessoa se virou para a Little cortina. gal like Marta, E uma mocinha como a tall Marta, gal, you know, chamada, come out from behind the curtain, saiu de trás das cortinas walked out, e looked at me, olhou para mim. then the whole crowd vanished. E aí, de repente, toda a multidão desapareceu. She says, E ela disse, I'm supposed to tell somebody out there that eu tenho que dizer para alguém que está aí one of you has failed. que algum de vocês falhou. And the whole crowd disappeared. Mas aí todo mundo desapareceu. I was the only one there. E só sobrou eu. So I wasn't guessing. Então eu nem me perguntei quem era. The next morning I told Rosalie, E na manhã seguinte eu contei para Roseli I'm given a 2-week notice. e disse, eu vou avisar no meu emprego que eu vou sair. When that was up, E aí quando acabou I didn't know what to do. aquelas 2 semanas, So I went and wore myself out praying. in eu não English. sabia mais o que fazer, orei em inglês tudo que eu Oh, sabia. God. Deus, Yes. Oh God. ó Deus, Bless my ministry. abençoe o meu ministério. Oh God, heal people. Ó Deus, cure as pessoas. Okay, I run out of stuff in way less than an hour. E eu não tinha mais o que falar e nem tinha sido 1 hora ainda. I only switched to praying in tongues. E eu comecei a orar em línguas. I didn't know whether you could do it at your own will. E eu nem sabia se você podia fazer quando An quisesse. anointing had to come on you. Ou se tinha que vir uma unção sobre você. I was only surviving the hour Eu só fiz aquilo porque eu não tinha mais o que fazer com as horas. I committed to. Que eu tinha me comprometido a orar. I didn't know what it would do. Eu não sabia qual efeito isso teria. I didn't know Eu não sabia that it would build me up on my most. que isso ia me edificar na minha fé santíssima. I didn't know he'd give me a book. Eu não sabia que ele me daria um livro. I didn't know I'd be running all over the world. Eu não sabia que eu ia viajar por todo mundo. I didn't know. Eu não sabia. Like I said, Como eu disse, if I was God, se eu fosse Deus, I wouldn't have picked me. não teria me escolhido. But you know what? Mas sabe de uma coisa? You cannot Você não pode orar em línguas habitually. com frequência. You cannot do it Não pode fazer isso and not get on his path sem que você entre no caminho dele. and go where he's bringing you. E leve você até onde ele quer que você vá. You keep praying in tongues. Se você continuar orando em línguas, Destroys the strongholds of the isso past. destrói as fortalezas do passado Works miracles in the e present. opera milagres no presente Pulls you into the e future. leva você para o futuro. Why? Por quê? Because you're praying God's plan. Porque você está orando o plano de Trust me Deus. when I say. E confie quando eu digo. It includes the supernatural. Isso inclui o sobrenatural. Well, what did it have to do with this chapter? E o que isso tem a ver com esse capítulo? Because it has to do with people. Porque isso tem a ver com as pessoas. Jesus washed the filth of betrayal Jesus lavou a sujeira da traição off of Judas's feet. dos pés de Judas. He said, "I'm your Lord and Master," and you said, E "Well." disse, eu sou o seu Senhor e Mestre, vocês sabem. And if I have washed his feet, Então, se eu lavei os pés dele, and I've washed yours, e já lavei os seus, should you not, você também não deve in that level andar neste nível de perdão with each other? uns com os outros?
I quit inviting people on the inside. Eu já tinha desistido de deixar as pessoas entrarem, I'd been stabbed too many porque eu já times. tinha sido traído muitas vezes. I decided Então eu decidi, nobody gets in anymore. ninguém mais vai se aproximar de mim. Care how great the meetings were. Não importa se os cultos são bons. Did you know Você sabe I almost passed up que eu quase perdi the best thing this life has to o melhor que essa vida tem para oferecer. the best thing. O melhor, I mean, besides him, além de Deus. the best thing A melhor coisa is family. é a família. If you can boast at the end of your life Se você pudesse vangloriar no fim da sua vida that you've had 2 or 3 lifelong, de ter tido 2 ou 3 bons amigos, you can boast. você pode então se orgulhar, You've already had the best this life porque já teve tudo que de melhor que a vida tem para te has oferecer. to offer. It's not money, Não é dinheiro, it's not power. não é poder. You'll find out when you get really old. Você vai descobrir isso quando ficar muito velho, Don't wait. mas não espere até lá. It could sound funny, but it's true. Pode ser engraçado, mas é verdade. I have family Eu tenho família and friends e amigos that I'd gladly die for. pelos quais eu morreria. What's there to fear in that? Qual que é o medo nisso? So Jesus washed the filth of betrayal off of Judas's feet, Em- forgave him. Então Jesus lavou a traição dos pés de Judas e o perdoou. You know why? Sabe por quê? Somebody really does you in. Quando alguém te trai, You may not literally talvez você não literalmente be able to wash their feet. possa That was the lavar os pés dessa pessoa, porque esse era um costume da época. custom. But I can guarantee you, Mas eu posso te garantir o seguinte: when you absolutely forgive them, quando você perdoa totalmente essa pessoa, it's not the casual acquaintances. não é um conhecido seu, They're easy. porque isso é fácil. It's the people that get on the inside. São as pessoas que entram no seu coração Inside and out. e você conhece a pessoa por inteiro. That kind of friend. Esse tipo de amigo. And when they betray you E quando essa pessoa te trai and you forgive them, e você consegue perdoá-la, the harm they meant for you o mal que elas tinham para você passes over you passa, vai além de você and it rests on Jesus, e vai sobre Jesus, who paid the full price. quem pagou o preço total. And I go free. E eu fico livre. Bom, nós todos sabemos como fica sofrido o coração quando nós somos traídos, quando nós somos abandonados, quando nós somos ofendidos. Realmente dói muito o coração. Mas nós não podemos esquecer que Jesus disse que é para nós amarmos os nossos inimigos. Então isso é mandamento, nós temos que cumprir o mandamento do Senhor. E como que nós vamos perdoar verdadeiramente as pessoas? Existe o princípio da adoração. Enquanto nós estamos adorando o Senhor, particularmente a sós, dizendo: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro, nós devemos ir colocando a pessoa que nos ofendeu. Nós devemos ir colocando essa pessoa que nós precisamos perdoar. Então nós vamos dizendo: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro, eu te exalto, eu te amo, Jesus, e eu agora entrego meu coração para perdoar tal pessoa. Jesus abençoa essa pessoa, dê o que ela precisa. Então, enquanto você está adorando a Deus e entregando esta pessoa que te ofendeu, que te machucou, que destruiu a sua vida, você está liberando o Espírito Santo para curar o seu coração, para curar esse machucado, para tirar essa ofensa de dentro de você. E o perdão vai ser liberado, porque nós sabemos que o perdão é algo sobrenatural. Então, nós vamos ficar
completamente livres do diabo quando nós perdoarmos de todo o coração aqueles que nos ofenderam. E isso é possível porque Jesus deu uma condição sobrenatural para nós para perdoarmos. Nós temos uma nova natureza, nós somos novas criaturas, nós temos a condição de Deus dentro de nós para perdoarmos as pessoas. E isso é maravilhoso, nós vamos nos sentir muito bem e muito mais. Nós vamos ter o nosso corpo sarado, as finanças vão ser abençoadas. Enfim, tudo que nós precisamos para viver vai ser uma bênção. E é em nome de Jesus. Então agora nós vamos fazer uma oração para que o Senhor toque o seu coração. Caso você que esteja assistindo esse programa, caso você que esteja ligado aqui conosco, tenha algo para perdoar. Eleve a sua fé desta maneira. Pai amado, toca agora este coração, Senhor, que foi ofendido. Esse coração que está sofrendo, Senhor, que quer se defender, mas não consegue e nem pode. Porque só no sangue de Jesus há a defesa, só no sangue de Jesus há a reconciliação, há o perdão. Por isso eu clamo o sangue de Jesus para esse coração agora, para que haja a cura completa de toda ofensa, de todas as mágoas. Eu digo em nome de Jesus. E Pai glorioso, abençoe este lar, esta família, Senhor, que está nos assistindo. Põe paz familiar, Pai. Põe união, reconciliação entre todos os membros dessa família. E eu quero te louvar pelas tuas bênçãos que estão sendo despejadas sobre toda esta família, em nome de Jesus. E nós te agradecemos e nós te louvamos, Pai, e dizemos amém, aleluia. Com certeza o Senhor abençoou você e entrou no seu coração. Por isso, agora que nós chegamos ao final deste programa, eu quero deixar o nosso endereço para você entrar em contato conosco, dizer o que esses ensinos estão fazendo de bom na sua vida, o que você está recebendo do Senhor. E nós vamos dar um retorno para você. E você também vai poder saber mais sobre os ensinos do Pastor Dave, ter acesso aos outros ensinos que poderão te ajudar. Simplesmente acesse o site andandonoespirito.org.br. E até o próximo programa. E Jesus abençoe você.